Fazendeiro solitário escuta pedido de socorro e encontra 4 virgens amarradas. Você já imaginou escutar, no silêncio da noite, um pedido de socorro vindo de um celeiro abandonado? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o jovem fazendeiro Vicente, lá no sertão da Bahia, em 1879. Um homem forte, solitário, que naquela noite mudou para sempre o destino de 4 moças. Naquela época, coronéis poderosos mandavam no sertão, e moças eram levadas à força para leilões cruéis que decidiam suas vidas como se fossem objetos. E é nesse cenário de injustiça e sofrimento que começa a nossa história. Segura firme, porque o que Vicente encontrou dentro daquele celeiro não só abalou a cidade inteira, como também mudou para sempre o coração dele. E no final, você vai entender por que esse dia ficou marcado como a maior virada de destino já vista no sertão brasileiro. Mas antes de eu te contar essa história cheia de dor, coragem e um final que vai te deixar em choque, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho, porque você não vai querer perder o que eu preparei para você hoje. A noite no sertão da Bahia, em 1869, era sempre pesada. O vento seco batia nas janelas de madeira e fazia ranger as dobradiças do casarão de Vicente Albuquerque. Um homem de apenas 27 anos, mas que já carregava no corpo a força de um touro e na alma a solidão de um velho. Era um fazendeiro respeitado pela coragem, dono de terras pequenas, se comparadas às dos coronéis vizinhos, mas dono de um coração enorme, marcado por dores do passado. Naquela noite, Vicente havia se sentado na varanda depois de um longo dia de trabalho. As mãos calejadas ainda cheiravam a couro e suor. O silêncio do campo era cortado apenas pelo coachar dos sapos e o piado distante das corujas, até que, de repente, algo inesperado ecoou no ar. Socorro! Pelo amor de Deus! Socorro! Vicente se levantou de um salto. Os olhos castanhos, acostumados à escuridão, se fixaram no horizonte. O grito vinha de longe, de uma direção conhecida, mas estranhamente esquecida pelo povoado. O celeiro abandonado da antiga fazenda Canguaretama, uma propriedade que há anos ninguém ousava pisar, cercada de histórias de maldição e tragédia. Ele apertou o punho sobre o punhal que trazia na cintura e murmurou consigo mesmo: "Isso não é voz de alma penada, é gente viva pedindo socorro." Atravessou o terreiro com passos largos, montou em seu cavalo Malacara e partiu em disparada pela estrada de terra batida. O vento levantava poeira e fazia arder os olhos, mas nada detinha sua pressa. O grito havia mexido com uma ferida antiga. Lembrava o desespero de sua própria irmã, levada à força anos antes por capangas de coronéis para nunca mais ser vista. Ao se aproximar do celeiro, Vicente percebeu uma luz fraca, escapando por frestas das tábuas. O coração batia descompassado. Desceu do cavalo, retirou o chapéu de couro da cabeça e, com passos silenciosos, encostou-se à parede de madeira. Foi então que ouviu novamente: "Socorro! Alguém, por favor, me tire daqui." Vicente respirou fundo, empurrou a porta que rangeu como se chorasse, e ao entrar, se deparou com a cena que mudaria sua vida para sempre. Diante de seus olhos, 4 moças amarradas, todas jovens, todas em lágrimas, olhavam para ele como quem enxerga a última esperança. Uma delas, com a voz embargada, sussurrou: "Senhor, se não nos ajudar, amanhã seremos leiloadas." E o silêncio pesado que se seguiu fez Vicente entender que aquela noite seria apenas o início da mais dolorosa e perigosa luta de sua vida. Quando os olhos de Vicente se acostumaram à penumbra, a cena ficou mais nítida. Cordas grossas, mãos trêmulas, o cheiro de palha úmida e querosene. O lampião pendurado numa viga lançava sombras compridas, que pareciam apontar para a vergonha daquele lugar. Ele deu 2 passos à frente, firme, e falou baixo, como quem não quer assustar: "Calma, eu sou Vicente Albuquerque.
tô aqui para ajudar. Quantos anos vocês têm? A moça de cabelos escuros, o rosto sujo de poeira, respondeu primeiro, tentando controlar o pranto. Eu sou Efigênia, tenho 22. Ao lado dela, uma jovem de olhar claro ergueu o queixo. Rosaura, tenho 21. A terceira, de pele muito branca e olhos que brilhavam mesmo no escuro, respirou fundo antes de dizer: Dolores, tenho 19, já maior, sim, senhor. A quarta, com o vestido rasgado na barra e o semblante obstinado, completou: Malvina, 18 completos. Vicente assentiu, examinando os nós. Com atenção. Cada corda parecia ter sido dada com raiva. Ele soltou o punhal da bainha, aproximou-se de Efigênia e começou a cortar, um a um, os nós. Quem trouxe vocês para cá? Perguntou, sem tirar os olhos do trabalho. Efigênia estremeceu. Homens do coronel Sabino e do capitão Quirino. Disseram que amanhã, antes do nascer do sol, iam nos levar para o leilão do Arraial das Palmeiras. Chamam de tradição. Lá se escolhe esposa como se escolhe boi. Quem paga mais, leva. Dolores fechou os olhos por um instante, como se procurasse forças nas próprias lembranças. Falaram de honra da família. Querem casar a gente à força para selar acordo de terra, de gado, de poder. Disseram que por sermos moças guardadas, valemos mais. Não somos mercadoria, mas para eles isso vira preço. Rosaura completou, a voz embargada. Prometeram que ninguém ia nos ferir, que era só costume antigo. Mas amarraram a gente aqui, como se costume justificasse a crueldade. Vicente cortou a última corda de Efigênia e passou para Rosaura. O barulho do punhal na fibra ecoou pelo celeiro, como um pequeno alívio. Ele falava enquanto trabalhava. Costume que machuca não é lei, é covardia, e covardia não prospera enquanto eu tiver fôlego. Do lado de fora, um galho estalou. Vicente ergueu a mão, pedindo silêncio. O vento soprou, arrastando poeira pela fresta. Nenhum passo, nenhuma voz. O perigo, no entanto, morava na certeza de que os jagunços poderiam voltar a qualquer momento. Ele acelerou. Vocês são daqui do sertão? Perguntou agora, libertando Dolores. Malvina respondeu. Eu sou de Monte Santo. Trabalhava na feira com minha tia. Um homem ofereceu negócio de costura, viagem curta. Quando vi, já estava aqui. Efigênia completou. Eu vinha de Tucano. Meus pais aceitaram a promessa de um casamento de conveniência para pagar dívida de colheita. Quando despertei para a verdade, já era tarde. Rosaura baixou os olhos. Fui tirada de casa num carro de boi, de madrugada. Disseram que era para meu bem, para o bem de quem manda, isso sim. Dolores respirou fundo, tocando os pulsos marcados. Falaram que tudo se resolveria com decência no leilão. Mas amarraram a gente. Que decência é essa? Vicente concluiu o último corte. As 4 se levantaram devagar, esticando as mãos dormentes. Ele falava com calma, mas por dentro o sangue fervia. Ouçam. Eu vou tirar vocês daqui, mas não posso prometer caminho fácil. Os homens de Sabino têm faro de cão e 8 olhos nas costas. Vão farejar rastro até na pedra. Se a gente sair agora, pela vereda do riacho seco, talvez ganhe um tempo. Rosaura olhou para as companheiras, buscando coragem. A gente confia no Senhor. Melhor arriscar a vida na estrada do que entregar a alma em praça pública. Dolores fixou os olhos no fazendeiro, num misto de gratidão e susto. Por que o Senhor faria isso por 4 desconhecidas? Vicente respirou fundo. A lembrança da irmã o apertou por dentro, como espinho antigo. Porque um dia eu cheguei tarde demais. E eu não vou chegar tarde hoje. Ele puxou do canto do celeiro um pano grosso, rasgou em tiras e improvisou mantas para os ombros das moças. O sereno da madrugada já entrava pelas frestas. Do lado de fora, Malacara, o cavalo, bateu o casco no chão, inquieto. Era como se o animal soubesse que a noite tinha pressa. Quando se preparavam para sair, Efigênia apontou para um baú coberto por um pano. Lá dentro tem documentos, listas de nomes, datas e valores desses leilões. Pegaram a gente, mas pegaram outras antes.
Se isso for mostrado ao povo, talvez esse costume acabe. Vicente ergueu o pano, abriu o baú com a ponta do punhal e viu papéis, selos, assinaturas de coronéis, até o carimbo da guarda local. Era uma rede. Não era só um ato isolado. Ele guardou tudo numa sacola de couro com cuidado. Isso é munição de verdade. Com isso, a palavra não é só grito. Vira prova. Nesse instante, um apito curto soou ao longe. Vicente enrijeceu o corpo. Ouviram? 2 apitos. Sinal de guarda. Eles rondam por... A gente precisa sair agora. As moças assentiram. Vicente foi à porta, espiou e fez sinal para seguirem em fila, silenciosas. Rosaura apoiou Malvina pelo cotovelo. Efigênia ajudou Dolores a ajustar a manta. Quando puseram os pés do lado de fora, a lua apareceu inteira, redonda, iluminando a caatinga como um olho atento. Atravessaram o terreiro em direção à cerca caída. Vicente levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. Passaram por entre mandacaros e chique-chiques, sentindo os espinhos arranharem os vestidos. O terreno descia e dali dava para ver ao longe a luz vacilante de um rancho. Tudo parecia suspenso, como se a noite prendesse a respiração. De repente, um estampido de voz quebrou o ar. Alto aí! Quem vai? Vicente girou o corpo, colocando-se à frente das moças. Gente de paz, respondeu, firme e depressa. O homem surgiu da escuridão montado num cavalo baio, um lenço no pescoço e a arma engatilhada. O brilho do metal refletiu a lua. Vicente reconheceu Cinturão, o brasão jagunço de Quirino. Pois paz aqui, só com ordem do capitão, disse o homem. E o que o senhor leva consigo vale mais do que ouro. Vicente sustentou o olhar, um tom abaixo do desespero e um acima da coragem. Eu levo gente, e gente não tem preço. O silêncio se alongou. Atrás do jagunço acenderam-se 2 luzes. Havia mais cavaleiros. O cerco não estava completo, mas se fechava. Vicente entendeu que o segredo do celeiro não era mais segredo, e que aquele seria apenas o primeiro passo de uma caminhada de pedras. Meninas, atrás de mim, disse abrindo os braços. Dolores sussurrou, sem tirar os olhos do inimigo. Se a gente voltar, acabou nossa vida. Vicente não piscou. Se depender de mim, ninguém volta. O jagunço puxou as rédeas, avaliando o terreno, medindo a coragem de quem tinha à frente. E foi aí que, do nada, um clarão cortou o céu. Relâmpago seco, sem trovão. O cavalo baio assustou, empinou. O homem perdeu o equilíbrio por 1 segundo. 1 segundo no sertão, um mundo. Corram, disse Vicente sem elevar a voz. E eles correram. Por entre pedras, espinhos e sombras, levando consigo os papéis do baú e a esperança recém-nascida de que talvez a vergonha daquele celeiro pudesse um dia virar justiça. Esse era o segredo enterrado na madeira velha. Não só as cordas, não só o medo, mas os nomes, as assinaturas e a prova viva de um costume que precisava acabar. E a partir dali, cada passo seria dado como quem atravessa um rio cheio, com coragem, mas sabendo que a correnteza tenta arrastar. E me conta, de que cidade você está assistindo essa história, para eu saber quem nos acompanha? O sol nasceu vermelho naquela manhã de sertão, como se o próprio céu denunciasse o sangue e a injustiça que manchavam aquelas terras. Vicente conduzia as moças por uma trilha estreita, longe da estrada principal. O silêncio era denso. O único som vinha do casco de Malacara e da respiração ofegante delas, cansadas da fuga. Quando alcançaram um pequeno refúgio de pedras, Vicente sinalizou para descansar em um instante. Ele mantinha os olhos atentos ao horizonte, mas sabia que não podia esconder para sempre o que estava acontecendo. Vocês precisam entender a gravidade disso, disse ele, sentando-se num tronco. Os coronéis dessa região não têm limites, chamam de tradição, mas o que fazem é crueldade. Efigênia, com a voz ainda trêmula, perguntou: sempre foi assim, seu Vicente? Desde quando o senhor lembra? Ele suspirou, olhando para o chão seco, onde formigas carregavam restos de folhas.
Desde que eu me entendo por gente, meu pai já contava histórias de moças levadas de suas casas para leilões, onde os homens mais ricos davam lances em praça pública. Não compravam só uma esposa, compravam poder, alianças, mais terra. Quem era pobre aceitava calado. Quem era moça bonita, virava moeda. Dolores ergueu os olhos marejados. E ninguém nunca fez nada? Nem padre, nem juiz? Vicente apertou os dentes. Alguns tentaram. Um padre de Jeremoabo, uma vez gritou contra o leilão no púlpito. 2 dias depois, acharam ele no rio, com pedras amarradas no corpo. Juízes? Quase todos comiam na mão dos coronéis. A lei aqui é do mais forte, e a força está na pólvora e no dinheiro. Rosaura, revoltada, levantou a voz. Então é destino? A gente nasceu só para ser negociada? Não, respondeu Vicente firme. Destino é desculpa de covarde, mas enfrentar isso tem preço. Eu perdi minha irmã dessa maneira. Amarraram, arrastaram, levaram para casar com um homem 3 vezes mais velho. Nunca mais tive notícia dela. E cada vez que ouço falar em leilão, é como se a dor fosse nova. Malvina, que até então permanecera calada, olhou para ele com seriedade. Então é por isso que o senhor voltou para o celeiro. Podia ter virado as costas, mas não virou. Vicente assentiu. O olhar endurecido denunciava que aquilo não era bravura apenas, mas vingança também. De repente, Efigênia apontou para a sacola de couro onde estavam os documentos. O senhor disse que isso era munição de verdade. O que vamos fazer com eles? Vicente respirou fundo. Esses papéis provam a sujeira, nomes de coronéis, guardas, padres comprados. Se o povo souber, talvez a vergonha seja maior que o medo, mas levar isso até a praça vai botar fogo no sertão inteiro. O silêncio pesou. Cada uma das moças pensava no próprio destino, e o medo misturava-se a uma centelha de esperança. Até que Dolores, a mais corajosa nos olhos, falou: melhor morrer lutando do que viver marcada pela vergonha. Se a gente fugir, eles caçam outras no nosso lugar. Vicente encarou-a demoradamente. Naquele instante, reconheceu em Dolores algo que nunca tinha visto. Uma força que lembrava a da irmã perdida. E aquilo mexeu com ele mais do que qualquer palavra. Então está decidido, disse ele levantando-se. Vamos levar esses papéis até o arraial. Mas saibam, os homens de Sabino e Quirino não vão descansar. Hoje à noite, eles já devem estar batendo de porta em porta atrás de vocês. Malacara bufou como se confirmasse o aviso. O sol se erguia cada vez mais alto, queimando a pele. Vicente ergueu o chapéu, protegeu os olhos e concluiu: a crueldade dos coronéis só vai acabar quando alguém tiver coragem de expor o que eles fazem. E se o preço for meu sangue, que seja. As moças se entreolharam. Cada uma sabia que, a partir daquele momento, não havia volta. A estrada diante delas não era apenas de terra e espinhos, era de dor, mas também de uma esperança que o sertão ainda não tinha visto. O sol já estava alto quando Vicente encontrou um pedaço de sombra sob um umbuzeiro. Ordenou que as moças descansassem ali, pois a caminhada seria longa e o calor do sertão castigava sem piedade. Enquanto elas bebiam água de um cantil amassado, o olhar de Dolores se fixou nele. Havia algo em Vicente que ia além da força dos braços. Era um peso silencioso, como quem carrega lembranças que não quer dividir. Dolores, com a voz suave, perguntou: Senhor Vicente, por que o senhor arriscou a vida por nós? O que leva um homem a desafiar coronéis tão poderosos? Ele respirou fundo. Os olhos escuros se perderam na poeira do chão, e por um momento parecia que voltava no tempo. Vou contar porque vocês precisam saber com quem estão andando. Minha irmã se chamava Alzira. Tinha 18 anos quando foi tirada da nossa casa. As moças se entreolharam em silêncio. Vicente continuou, a voz pesada como pedra. Meu pai devia dinheiro de safra. O coronel Sabino apareceu, ofereceu ajuda. A condição era simples: entregar Alzira,
Prometeram casamento de luxo, prometeram que ela seria senhora de fazenda. Mas a verdade era outra. Ele apertou os punhos, o rosto marcado pela raiva contida. Amarraram minha irmã como fizeram com vocês. Levaram de madrugada, sem chance de despedida. Na manhã seguinte, só restava o vazio na casa e o choro de minha mãe. Desde então, nunca mais vimos Alzira. Uns dizem que foi levada para Sergipe, outros que morreu de tristeza. Eu não sei a verdade, mas desde aquele Jurei dia... que não ficaria calado se visse a mesma crueldade acontecer diante de mim. Malvina enxugou os olhos com o dorso da mão. Então o senhor luta não só por nós, luta por ela também. Vicente assentiu. Luto por todas, porque cada moça arrancada de casa leva junto o coração de uma família inteira. Rosaura, até então em silêncio, ergueu a voz com firmeza. Se minha família me entregou de bom grado, então eu já não tenho para onde voltar. A única esperança que tenho agora é que esse costume acabe de uma vez. Efigênia apertou a mão dela, solidária. Dolores encarou Vicente novamente e disse com determinação: o senhor não está sozinho nessa luta. A dor pode ter começado em cada uma de nós, mas agora é a mesma. Vicente fechou os olhos por um instante, absorvendo aquelas palavras. O sertão era duro, mas a união deles começava a formar algo mais forte que o medo. Do alto da colina próxima, o som de um berrante ecoou. Não era de vaqueiro, era sinal de jagunço. Vicente se levantou de um salto. Eles já estão caçando a gente. Precisamos seguir. As moças se ergueram apressadas. Vicente ajustou a sacola com os documentos ao ombro e puxou Malacara pelas rédeas. Antes de partirem, ele olhou para trás, para o umbuzeiro, e murmurou baixo, quase como uma oração: Alzira, hoje eu não falhei. E assim seguiram, cada passo mais arriscado, cada sombra mais ameaçadora. Mas a chama da resistência, acesa pelo passado de Vicente, agora queimava também no coração daquelas mulheres. Se você está acompanhando essa história até aqui, deixe o seu like. A marcha pelo sertão seguia lenta. O sol castigava como um ferro em brasa e os pés das moças já estavam cheios de poeira e feridas. Vicente, sempre atento, guiava pelo caminho mais seguro, desviando de trilhas conhecidas pelos jagunços. Em certo ponto, pararam à beira de um riacho quase seco. Ele encheu o cantil, distribuiu goles curtos para cada uma e depois se sentou sobre uma pedra. Quero saber mais sobre vocês, disse, olhando-as com firmeza. Não é apenas o corpo que precisa resistir, é a alma. Se vocês não falarem, essa dor vai consumir cada uma por dentro. As quatro se entreolharam hesitantes, até que Efigênia, a mais velha entre elas, abriu o coração. Eu sou Efigênia, filha de pequenos roceiros de Tucano. Minha família devia ao coronel Sabino por causa da última seca. Prometeram que, se eu fosse oferecida num leilão, a dívida seria perdoada. Meu pai aceitou. Ele disse que não aguentava ver a família perder a roça. Eu aceitei calada, mas dentro de mim já me sentia morta. O silêncio caiu pesado. Rosaura enxugou os olhos, depois respirou fundo. Eu sou Rosaura. Meu caso é diferente. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. E meu pai, bom, meu pai sempre me viu mais como moeda do que como filha. Quando completou 21, disse que eu estava na idade e que não havia escolha. Me arrancaram da minha própria casa. Eu não lutei, não chorei, porque já não acreditava que alguém fosse me ouvir. Vicente baixou os olhos, sentindo a raiva crescer. Ele passou a mão pelo rosto e seu maxilar travou. Então Malvina tomou coragem. Eu sou Malvina. Fui criada pela minha tia em Monte Santo. Trabalhava na feira, vendia costura, ajudava no que podia. Mas um estranho me ofereceu viagem, dizendo que precisava de ajuda em outra cidade. Quando percebi, estava cercada de jagunços. Amarraram-me como gado. Não tive sequer chance de me despedir. A cada relato, o coração de Vicente se apertava.
Ele via, naquelas histórias, ecos da tragédia de sua irmã, até que Dolores, que até então mantinha a postura ereta e firme, falou com voz embargada. Eu sou Dolores. Sou filha de uma família que se orgulhava demais das próprias terras. Meu pai nunca me perguntou o que eu queria da vida. Quando disseram que minha beleza podia render alianças mais fortes, ele me entregou sem pensar 2 vezes. Disseram que eu seria senhora respeitada, mas eu só sentia a coleira no pescoço. A pior dor, não, foi ser levada, foi perceber que meu próprio sangue me entregava. Vicente respirou fundo, e as palavras saíram como uma confissão. Vocês não são culpadas de nada. Não são mercadoria, nem moeda, nem troféu. Vocês são filhas desse sertão, tão humanas quanto qualquer homem que se diz poderoso. O que fizeram com vocês tem nome: crueldade. Dolores encarou Vicente, os olhos cheios de lágrimas que teimavam em não cair. E como vamos viver depois disso? A vergonha não sai fácil, seu Vicente. Mesmo que a gente fuja, sempre vão nos apontar como as moças do leilão. Ele se levantou, firme, e respondeu. Então a gente vai transformar essa dor em luta. Ninguém vai poder dizer que vocês foram vítimas. Vão dizer que foram corajosas. As 4 se olharam, e naquele instante algo mudou. Não eram mais apenas prisioneiras resgatadas. Eram mulheres com voz, que carregavam cicatrizes, mas também uma chama de resistência. Efigênia quebrou o silêncio. O Senhor nos perguntou os nomes, pois agora o Senhor sabe. Efigênia, Rosaura, Malvina e Dolores. 4 mulheres que não vão esquecer o que nos fizeram, mas também não vão se calar. Vicente assentiu, com orgulho. Os nomes de vocês não vão ser lembrados como mercadoria de leilão. Vão ser lembrados como nomes de luta. Enquanto o sol se escondia atrás da serra, uma certeza se espalhava entre eles. O sertão não seria mais o mesmo depois daquela travessia. A noite caiu no sertão, e o vento seco carregava o cheiro da terra quente. Vicente encontrou abrigo para todos em um rancho abandonado, construído de barro e madeira, à beira de um curral esquecido. O luar entrava pelas frestas, iluminando os rostos cansados das moças. Enquanto Efigênia e Malvina tentavam dormir sobre a palha, Rosaura permanecia em silêncio, abraçada aos próprios joelhos. Já Dolores, sentada perto do fogo que Vicente acendera, parecia não conseguir desviar os olhos dele. Ela, tão jovem e tão marcada pela dor, tinha um semblante que misturava pureza e firmeza. Os cabelos claros caíam soltos sobre os ombros e mesmo sob a poeira da fuga, sua beleza se destacava. Uma beleza que naquela época era vista como bênção, mas também como maldição. Dolores suspirou fundo e quebrou o silêncio. Meu pai sempre disse que minha beleza era meu maior tesouro, que eu devia agradecer a Deus por nascer assim. Mas sabe o que eu penso, seu Vicente? Penso que essa foi minha maldição. Vicente levantou os olhos do fogo, atento. Maldição? Ela encarou o chão com amargura. Sim, porque foi a beleza que fez meu pai me entregar como moeda. Foi ela que atraiu os olhos sujos de coronéis e jagunços. Foi ela que me trouxe até aqui, amarrada como se fosse um prêmio. Se eu tivesse nascido feia, talvez estivesse em casa, trabalhando na roça, livre. O silêncio pesou. As outras moças ouviram em silêncio, entendendo cada palavra. Vicente respirou fundo, olhando firme para Dolores. Não foi sua beleza que trouxe essa desgraça. Foram os homens sem honra que transformam qualquer coisa boa em objeto. Sua beleza não é maldição, menina. Maldição é viver num tempo em que a cobiça vale mais do que a vida. Dolores o olhou, surpresa com a firmeza da voz dele. As chamas do fogo refletiam nos olhos de Vicente, que agora parecia carregar não apenas raiva, mas também ternura. E o senhor acredita mesmo que um dia isso muda? Perguntou, com um fio de esperança. Acredito, respondeu ele sem hesitar, porque todo poder se acaba quando o povo não consente mais. E a coragem de vocês 4 pode ser a faísca que acende essa mudança. Rosaura, que até então estava em silêncio,
murmurou. Eu nunca pensei que alguém fosse nos ver com respeito. Sempre nos olhavam como mercadoria. Efigênia completou, com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, sinto que não estou sozinha. Vicente levantou-se, ajeitou o chapéu e disse: vocês não são mercadoria. São filhas do sertão, e nenhuma corda vai mudar isso. As palavras dele caíram como remédio em ferida aberta. Dolores baixou os olhos e uma lágrima solitária desceu pelo rosto empoeirado. Não era só dor, era também a estranha sensação de que pela primeira vez alguém a enxergava além da beleza. O vento soprou mais forte, apagando parte da chama. Vicente jogou mais lenha e, antes de deitar no chão batido, murmurou para si mesmo: beleza nunca foi maldição. Maldição é o silêncio diante da injustiça. Do lado de fora, os grilos cantavam e o sertão parecia guardar segredo. Mas todos ali sabiam que no dia seguinte a caçada continuaria. E você, gosta de saber o que acontecia naquela época? Se gosta, deixa nos comentários. Amo histórias da época. Eu lembro de dizer para mim mesmo ao amanhecer: hoje o sertão vai medir a coragem de cada um. A claridade já nascia dura quando alcançamos o sítio de Dona Zefa, uma viúva de mãos calejadas e coração de aço, conhecida por dar pouso a quem precisava. Tudo gente adulta, trabalhadeira. Ela nos recebeu com um olhar que entendia mais do que as palavras. Entrem calados, sussurrou abrindo a porta de madeira. A vereda tá cheia de olho comprado. Lá dentro, o cheiro de café coado, misturado ao de erva de bicho, aquietou um pouco a aflição. Eu baixei a sacola com os papéis roubados do celeiro e contei a história como quem joga cartas sobre a mesa. Dona Zefa ouviu tudo, de braços cruzados, sem tremer. O leilão no Arraial das Palmeiras foi marcado para hoje, perto do meio-dia, disse ela. Chamam de festa de promessa. Enfeitam a praça com bandeirinha, botam música para distrair. No coreto, o pregoeiro lê os dotes e os coronéis dão lance. É assim que mascaram a vergonha. Dolores, que até então se mantinha firme, apertou os dedos um contra o outro. E se a gente não aparecer, eles param? Não, respondi. Eles arrumam outras, ou inventam que vocês fugiram para desonrar família e botam a culpa nas próprias moças. É assim que sempre fizeram. Dona Zefa abriu uma gaveta e tirou um cartaz impresso em papel grosso, pego na venda da esquina. Achei isso ontem, disse ela. Li em voz alta. Arraial das Palmeiras, hoje às 12 horas. Ajuste de dotes e celebração de novos lares. Presença confirmada dos senhores Sabino e Quirino. Não falava em leilão, mas a gente sabia ler o que estava escondido. É hoje, concluí guardando o cartaz. E vai ser lá no coreto que a gente vai mostrar esses papéis. Rosaura, com o rosto iluminado pelo fio de sol que entrava pela janela, perguntou: o senhor fala em mostrar como se fosse simples. E os jagunços? Não existe caminho sem espinho, respondi, mas existe estratégia. Vamos dividir passos. Eu e Malacara abrimos caminho no meio do povo. Efigênia e Malvina ficam perto do coreto, misturadas à feira, escutando o pregoeiro. Rosaura, você fica com Dona Zefa junto do sino da capela. Quando eu erguer os papéis, soem o sino até o badalo pedir descanso. O barulho puxa o povo. Dolores, você vem comigo. Se eles quiserem dizer que vocês eram moças de dote, vão ter que ouvir a verdade da boca de uma de vocês. Dolores respirou fundo. Eu vi que a coragem morava nela, como vive a água no fundo do poço, escondida, mas certa. Eu falo, nem que minha voz falhe. Se falhar, eu falo por nós dois, garanti. Antes de partirmos, abri a sacola e espalhei os documentos sobre a mesa. Nomes, rubricas, datas. Meu olho prendeu num registro amarelado. Ajuste de dote. A. 1873. A letra tremida do escrivão parecia zombar de mim. O sangue me subiu ao rosto. Que foi? Percebeu. Malvina, nada. Menti, dobrando o papel com cuidado. Eu sabia o que aquelas iniciais diziam para mim.
Mas não era hora de desabar. Vestimos roupas simples para confundir olhar alheio. Dona Zefa deu a cada uma um lenço de cabeça e uns xales gastos. Agora vocês são vento, disse ela. Vento passa por trás de cerca e ninguém agarra. Tomamos a vereda que descia para o arraial. O caminho era de poeira seca e graveto que estala sob a bota. Ao longe já se ouvia sanfona e pandeiro misturados ao burburinho de feira. Quando o povo se junta, a injustiça costuma se esconder atrás de risada. Eu sabia disso. Chegamos pela rua de trás da praça. Bandeirinhas coloridas tremulavam no calor, e um coreto enfeitado com fita vermelha se erguia como se fosse altar. No centro, o pregoeiro, com casaca de brim e flores de papel na lapela, afinava a garganta. Ao redor, os chapéus de couro dos coronéis brilhavam como ferrão de abelha. Tinha riso fácil, cheiro de carne na brasa e poeira subindo. E tinha medo, daqueles que só a gente reconhece nos olhos. Lembrem do combinado, falei baixo. Sem heroísmo à toa. Heroísmo é quando a verdade encontra a hora. Efigênia e Malvina se dispersaram, misturadas a mulheres da feira, segurando cestos de palha como disfarce. Rosaura e Dona Zefa tomaram o corredor da capela, sumindo por uma porta lateral. Eu e Dolores seguimos pelo meio da praça, entre barracas de farinha, fumo e doce de mel. Senti o braço de Dolores roçar o meu. Estava frio, apesar do sol. Se der errado, ela disse, pelo menos tentamos. O que não tem volta é o que a gente não faz, respondi. O pregoeiro bateu o martelo de madeira contra o corrimão do coreto. O som seco calou a praça por um instante. Ele abriu um livro grosso, de lombada puída, e começou a ler voz impostada. Por ordem dos bons costumes e para a alegria deste arraial, inicia-se o ajuste de dotes deste dia. Dote primeiro, prometida do norte, moça de bons modos, família de respeito. A praça respirou junto. Eu vi Sabino e Quirino, lado a lado, com cara de missa e olho de feira. Vi também soldados da guarda a cavalo, fingindo segurança e patrocinando medo. É agora, murmurei para Dolores. Quando ele falar em honra da família, eu mostro o papel. O pregoeiro virou a página, satisfeito com a atenção do povo. E então, as palavras que saíram da boca dele fizeram a pele do meu braço eriçar. São também procuradas, para ajuste devido, 4 moças evadidas de tutela, de nomes Efigênia, Rosaura e Dolores. Malvina. O mundo ficou estreito. Dolores ergueu o queixo, mas sua mão tremeu. Eles nos chamam de evadidas, ela disse, com a voz ferida. Querem nos transformar em crime. Crime é amarrar gente. Respondi. Segura firme. Levei a mão à sacola. Senti o peso dos papéis e das histórias ali guardadas. Ergui os olhos para o coreto e, por um segundo, tudo ficou em silêncio dentro de mim. Era hora de ferir o costume com a lâmina da palavra. E então, ao longe, o sino da capela deu o primeiro toque, depois o segundo, depois o terceiro, mais forte, como se quisesse acordar pedra. As cabeças se viraram. O pregoeiro hesitou. Os coronéis franziram o senho. E eu dei o primeiro passo para a frente, abrindo caminho com o ombro, segurando alto os papéis que podiam envergonhar meio mundo. A sanfona calou, o pandeiro parou no ar, e antes que minha voz alcançasse o coreto, ouvi o estalo de um engatilhado à esquerda. Um jagunço do capitão Quirino me mirava, dedo pronto, como quem quer apagar uma fala antes que ela nasça. Eu continuei caminhando, porque certas verdades, quando chegam na praça, já não voltam para a gaveta. O cano da arma brilhava sob o sol do meio-dia, apontado para o meu peito. O jagunço de Quirino tinha o dedo firme no gatilho, e eu sabia. Bastava um espirro para aquela praça virar luto. O sino da capela continuava badalando, puxando gente de todas as ruas. O pregoeiro, confuso, fechou o livro. Sabino e Quirino se entreolharam, irritados com o barulho que roubava o palco deles.
Eu olhei para Dolores. Ela apertou meu braço. Havia medo nos olhos, mas também uma bravura que só aparece quando a alma decide que não vai mais voltar para a gaiola. Se correr agora, a verdade morre. Ela sussurrou. Se eu ficar, vocês viram alvo. Respondi baixo, sem mexer os lábios. Naquele instante, eu entendi que não dava para salvar todo mundo e, ao mesmo tempo, derrubar um costume sozinho. Era preciso escolher. E toda escolha tem preço. Respirei fundo. A praça cheirava a fumaça de brasa e couro novo. O povo fazia roda, curioso. Uns com pena, outros com riso de deboche. Dolores, falei. Siga para a capela. Encontre Rosaura e Dona Zefa. Efigênia e Malvina já estão nos flancos. Se eu não aparecer, vocês correm pela rua do açude. Entreguem os papéis à autoridade que ainda tiver vergonha. Eu não vou deixar o senhor sozinho. Ela retrucou firme. Não é sobre mim, eu disse. É sobre a palavra sair da sombra. Vão. Ela hesitou um segundo. Então, movimento rápido, passou a mão pela sacola onde estavam os documentos, tirou um maço e me deixou o restante. Se alguém tomar de você, ainda teremos o suficiente para começar um incêndio, disse com voz baixa. Incêndio de verdade não é de chama, é de consciência. Dei um passo à frente, levantando o braço com os papéis. O jagunço engatilhou mais forte. Baixa isso, fazendeiro, rosnou. Hoje tem festa, não tem sermão. Eu subi no primeiro degrau do coreto, sentindo as tábuas velhas tremerem sob o meu peso. O pregoeiro tentou barrar minha passagem. O senhor está atrapalhando a cerimônia, falou afetado. Respeite os costumes. Costume que amarra gente não é cerimônia, respondi, alto o bastante para a roda da praça. É vergonha. Um murmúrio correu como vento por entre as barracas. 2 homens de chapéu fecharam a cara. Uma mulher de lenço no cabelo levou a mão à boca. Vi olhos de espanto, de raiva, de alívio. O povo reconhece a verdade como reconhece cheiro de chuva. Esse homem está incitando desordem, Sabino gritou erguendo a bengala. Guarda! 4 soldados começaram a abrir caminho a cavalo. O ferro dos cascos tilintou no paralelepípedo. O jagunço, a poucos passos de mim, ergueu a arma, decidido. Eu tive de escolher entre calar e viver ou falar e pagar. Hoje, nesta praça, eu vou ler nomes, anunciei, virando os papéis para a luz. E que cada nome pese no peito de quem assinou. O primeiro tiro rasgou o ar, mas pegou o corrimão do coreto, levantando farpa. O pânico tentou nascer, mas a multidão ficou. O sino da capela não parava. O badalo parecia dizer, escuta, escuta, escuta. Atira de novo e acerta a vergonha, gritou um homem da feira, se metendo entre os cavalos. Ou tu tem medo da palavra? Outros reforçaram. O círculo apertou. O jagunço saltou um passo, mas já não tinha espaço para mirar com calma. As rédeas dos soldados embaraçaram no povo. Era o instante. Livro de ajustes do arraial. Li, a voz transbordando da garganta. Assinaturas, Coronel Sabino de Araújo, Capitão Quirino de Melo, Escrivão Jacinto Pires, Guarda Tenório Rocha, mais 20 nomes que juram honra enquanto pisam flor com bota suja. Um burburinho indignado cresceu de repente. Uma velha chorou. Minha neta sumiu nesse costume. Um rapaz esbravejou. Se quiserem casar, que peçam na igreja, não no martelo. A praça dividiu-se no meio. De um lado, chapéus grandes e charutos. Do outro, mãos calejadas e olhos de quem aprendeu a sofrer calado. Mas não para sempre. Sabino, vermelho, cuspiu as palavras. Mentirosos, é papel roubado. Esse homem quer virar herói em cima da honra do sertão. Eu encarei o povo, não o coronel. Roubado foi o que fizeram com nossas filhas, nossas irmãs, nossas vizinhas, disse. Quem aqui não conhece uma moça levada para ajuste de dote? Quem aqui não viu a praça virar curral com bandeirinha? O silêncio seguinte pesou mais do que grito. Era o silêncio da consciência, quando ela percebe que participou sem querer. Uma mulher soltou a criança do colo e deu um passo à frente, depois outra e mais outra.
Eu conhecia aquele movimento. Não é tumulto, é coragem achando voz. Os soldados, pressionados, não conseguiam avançar sem atropelar gente. Quirino blefou. Prendam-no por desacato. Ninguém se mexeu. O pregoeiro guardou o martelo no bolso, como quem não sabe mais onde pôr as mãos. O jagunço ao pé do coreto me olhava, hesitante. Pela primeira vez, vi dúvida em rosto de capanga. Ao longe, a porta da capela se abriu e o sino calou, como quem cede lugar à fala. E então, do meio do povo, uma voz feminina cortou. Eu fui prometida num desses leilões. Minha família vendeu minha tristeza como dote. Chega, era Dolores. Ela tinha desobedecido. Voltara para a praça. Subiu 2 degraus ao meu lado, o cabelo desalinhado, o rosto descoberto. A beleza que antes atraía a coleira, agora puxava a verdade. E ela falou, simples, claro, sem gritar. Nós somos adultas. Temos nome, vontade, caminho. Não somos prêmio para homem nenhum. Quem quiser chamar isso de costume, que olhe no espelho e veja a vergonha. A praça suspirou como quem toma água depois de muito sol. Eu sabia que aquele minuto custaria caro para nós dois, mas também sabia que certas frases, quando se dizem na hora certa, viram pedra na fundação de um novo tempo. Sabino fez um sinal rápido com a cabeça. Eu entendi. O cerco viria pesado. Eu tinha de escolher de novo. Continuar falando até o primeiro corpo cair ou puxar o fio da multidão para um lugar onde a verdade pudesse durar. Dobrei os papéis e ergui a mão. O coreto ouviu. O povo ouviu. Agora a gente vive o que disse. Desci os degraus segurando o cotovelo de Dolores. Abri caminho pelo lado oposto, onde Efigênia e Malvina já nos esperavam entre barracas de mandioca. Rosaura surgiu pela rua da capela, carregando outro maço de documentos no avental. O povo, como maré, se moveu conosco, abrindo fendas e confundindo o olhar dos soldados. Pela rua do açude, gritei. E então, corremos, não como fujões, mas como quem carrega a tocha acesa na ventania. Atrás de nós, o estampido de ordens, o estridor de armas, o ferro dos cascos. À frente, a poeira da estrada levantava um caminho. Eu sabia, o peso da escolha tinha nos colocado no lado certo da história e no centro da mira de quem mandava. A partir dali, não daria mais para andar sem olhar por cima do ombro. Mas uma coisa tinha mudado para sempre. A vergonha deixara de ser segredo. E isso, para quem domina pelo silêncio, é o começo do fim. Me contem, já se inscreveram no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa história? A fuga pela Rua do Açude parecia interminável. O povo se espalhava, parte correndo atrás, parte abrindo caminho, parte só olhando com a curiosidade de quem presencia algo maior que a própria vida. Eu sentia o braço de Dolores preso ao meu, firme, como quem não queria mais soltar. Atrás de nós, o som de cascos batendo no paralelepípedo anunciava o que eu já esperava. Os jagunços vinham no encalço. Efigênia puxava Malvina pela mão, Rosaura segurava os papéis contra o peito. O suor descia pelo rosto de todas, misturado com a poeira da rua. Não havia tempo para descanso. Quando viramos a última esquina, já podíamos ver a beira do mato aberto que cercava o arraial. Era ali que a cidade acabava e o sertão retomava seu império. Rápido! Gritei. Se entrarmos na vereda estreita, eles não entram a cavalo. Chegamos ao mato correndo, rasgando roupas nos espinhos, mas conseguindo nos esconder entre galhos retorcidos e pedras. Malacara, fiel, esperava preso a um tronco que eu havia deixado preparado de manhã. Montei de um salto, puxei Dolores para trás de mim e fiz sinal para as outras. Segurem firme! A gente precisa alcançar o sítio de seu Romão. Ele é homem de palavra, pode nos esconder. Não andamos 50 metros e já ouvimos a voz rouca de um dos capangas. Aí estão eles, não deixem escapar. Os estampidos de tiros cortaram o silêncio do mato. As balas batiam em pedra, levantando faísca. Um galho se partiu a centímetros da cabeça de Malvina. Rosaura se jogou no chão, protegendo os documentos com o corpo.
Levanta, Rosaura! Gritei. Eles querem papel queimado, não corpo enterrado. Ela se levantou com esforço, mas já havia sangue escorrendo do braço. A bala tinha roçado de leve, mas deixado sua marca. O olhar dela, no entanto, não era de medo, era de fúria. Isso não vai nos calar, murmurou com os dentes cerrados. Corremos por mais de 1 hora, sempre com o barulho dos cascos atrás, ora perto, ora distante. A cada curva do caminho, o sertão nos testava. Riacho seco para saltar, pedra solta para derrubar, espinho para rasgar pele. O corpo doía, mas a alma já tinha decidido não ceder. No alto de uma colina, paramos para respirar. De lá, víamos o rastro de fumaça levantado pelos cavalos dos jagunços. Dolores olhou para mim, o rosto vermelho do calor. Eles não vão parar, Vicente, não enquanto acharem que somos ameaça. Então a gente não pode ser presa fácil, respondi. O sertão é grande e o sertão não tem dono. De repente, um assovio agudo ecoou pelo ar. Eu reconheci na hora. Sinal de emboscada. Olhei em volta. 3 homens armados surgiram de trás das pedras, bloqueando a vereda estreita. Atrás de nós, mais 2 desceram montados, fechando a saída. Estávamos cercados. As moças se juntaram, os olhos arregalados. O líder dos jagunços, um homem magro de olhar cruel, apontou a espingarda e gritou: entreguem as moças, papéis. Talvez deixemos vocês viverem. Senti o coração bater forte. Não havia saída fácil. Olhei para Dolores, que segurava meu braço, e depois para Rosaura, sangrando mais firme. Malvina e Efigênia tremiam, mas não recuavam. Eu sabia, qualquer decisão minha naquele instante poderia ser a última. Respirei fundo, puxei o punhal da cintura e avancei 1 passo. Se quiserem, venham buscar, mas vão ter que passar por mim. O silêncio durou 1 segundo, até que o vento soprou forte e trouxe consigo o cheiro de chuva distante. No sertão, até a chuva chega como aviso, e ali, diante do cerco, começou a luta que decidiria se a coragem teria fôlego ou se a crueldade dos coronéis continuaria reinando sem voz contrária. O cerco dos jagunços durou horas. Cada estalo de galho, cada movimento no escuro fazia o coração disparar. Mas quando a noite finalmente caiu, consegui enganá-los conduzindo o grupo por uma vereda antiga que só eu conhecia, aberta pelos vaqueiros de meu pai. Cansados, feridos e com a respiração curta, chegamos até uma gruta escondida entre as pedras da serra. Ali, por fim, podíamos descansar um pouco. O silêncio era pesado. Só se ouvia o barulho do vento entrando pelas frestas e o farfalhar de morcegos no alto. Acendi um pequeno fogo, só o suficiente para aquecer. O clarão iluminava os rostos marcados daquelas mulheres, agora não mais apenas vítimas, mas companheiras de luta. Efigênia foi a primeira a falar. Parece que a cada passo que a gente dá, a sombra deles cresce. Mas será que algum dia isso vai acabar, seu Vicente? Olhei para o fogo e depois para ela. Acaba quando a gente não se cala. O sertão é vasto, mas a palavra corre mais longe que qualquer cavalo. Rosaura, com o braço ainda dolorido do ferimento, murmurou: e se não tiver quem escute? E se todo esse risco virar só mais uma tragédia esquecida? Dolores ergueu os olhos, a voz firme: não vai ser esquecida, a gente não pode deixar. Meu pai pode ter me entregado, mas não vai escrever meu destino. Eu mesma vou escrever. Houve um silêncio respeitoso. Malvina, a mais calada até então, respirou fundo e falou: se a gente não voltar, pelo menos tentamos. E isso já muda alguma coisa. Porque toda vez que uma de nós aceita calada, eles vencem. As palavras dela ecoaram na gruta. E foi aí que percebi. Aquelas mulheres, tão jovens e tão sofridas, carregavam uma coragem que eu mesmo duvidava ter. Mais tarde, quando o fogo já se tornava brasas, fiquei de guarda à entrada. Dolores se aproximou, sentou-se ao meu lado. O luar iluminava seus traços e havia no olhar dela uma mistura de medo e força que me desarmava. Por que o senhor não foi embora quando podia? Perguntou baixinho. Demorei a responder.
O sertão dentro de mim estava cheio de cicatrizes. Porque eu sei o que é perder uma irmã para esse costume, porque não quero viver outra vez com o peso de chegar tarde demais. Ela pousou a mão sobre a minha. Foi leve, mas firme. Então não é só por nós. É também por quem já não pôde ser salva. Assenti, sentindo um nó na garganta. É por todas. E ali, naquela noite de vigília, nasceu entre nós algo que ia além da fuga, além da luta. Era como se a dor, compartilhada, tivesse virado alicerce de uma esperança nova. Não de posse, mas de encontro. Enquanto as outras dormiam, ficamos em silêncio, olhando o fogo morrer em brasas. Do lado de fora, o sertão seguia duro, cheio de ameaças. Mas dentro daquela gruta, por algumas horas, a coragem foi maior que o medo. E você, que acompanha essa história, me diga, essa moça merece justiça? Se sim, deixa nos comentários justiça por Dolores. O sol nasceu áspero, cortando as pedras como faca. Saímos da gruta ainda com a respiração curta, cada passo doendo como se o chão cobrasse pedágio. A ideia era alcançar o sítio de seu Romão antes do meio-dia. Homem simples, mais de 60 anos, mas com palavra que valia mais que dinheiro de coronel. Eu confiava nele desde moleque. Descemos pela encosta, pegando a sombra rarefeita das carnaúbas. No caminho, avistamos ao longe um fiapo de fumaça subindo do lado do arraial. Dolores apertou meu braço. Parece fogo grande. Eles estão castigando quem nos ajudou, respondi, sentindo um peso no peito. Dona Zefa vai aguentar. Ela sempre aguentou. Ninguém falou mais nada. Quando o sertão vira vingança, as palavras perdem gosto. Chegamos ao curral de seu Romão perto do meio-dia. O velho estava de porta aberta, chapéu de palha na mão, como quem já sabia de tudo antes da gente. Em contar. Entrem logo, disse, puxando-nos para dentro. O mato tá cheio de ouvido e a estrada de olho pago. Rosaura, pálida, mostrou o braço enfaixado com um pano limpo. Um arranhão só, seu Romão. Nada que me derrube. Ele assentiu, orgulhoso, e me encarou. O capitão Quirino mandou recado pela região. Quem esconder vocês vira inimigo. Eu já tive medo de recado, Vicente. Hoje tenho nojo. Não quero botar o senhor em perigo, respondi. A gente precisa só de água, sal e um canto de sombra para organizar a cabeça. Depois seguimos. Vocês ficam, retrucou, batendo a mão na mesa. E ouçam um conselho de velho. Coragem sem juízo vira tropeço. Malvina e Efigênia se ocuparam de ferver água. Dolores procurou linha e agulha, como se cuidar dos outros fosse a única forma de esquecer de si. Eu abri os papéis sobre a mesa de madeira. Nomes, rubricas, datas. Seu Romão passou o dedo por um registro amarelado e mordeu o lábio. Isso aqui é pólvora, meu filho. Mas pólvora sem isqueiro. Não assusta. O isqueiro é o povo, respondi. E hoje a praça já acendeu um fósforo. Não deu tempo de planejar muito. Um estalo de galho, depois outro. O cachorro de seu Romão rosnou baixo. Ele ergueu o dedo pedindo silêncio. De fora veio a voz que eu conhecia. Neco, jagunço de primeira linha do capitão Quirino. Abra a porta, Romão. Fizeram vista grossa demais para tua teimosia. Seu Romão respirou fundo e respondeu pela janela sem abrir. Minha porta abre pra gente de paz. Paz é o que o capitão manda, retrucou Neco. Entrega o fazendeiro e as 4 moças, e entrega também o que ele carrega na sacola. Olhei para Dolores. Ela me olhou de volta. Não era hora de coragem bonita, era hora de coragem útil. Sussurrei. Dividam os papéis. Metade comigo, metade com vocês 3. Se um cair, o outro vive. Rosaura hesitou. E se cairmos todos? Então alguém do povo já sabe o que viu na praça. Respondi. Não se apaga rastro de verdade fácil assim. Seu Romão abriu a porta um palmo, suficiente para sair com o corpo. Ficamos dentro. Ouvi a voz dele, firme como tronco antigo. Neco, tu me conhece, eu não assino ordem de covarde. Se quiser entrar, entra, mas entra homem, sem arma apontada para quem não te deve. A resposta veio em ferro.
2 tiros estalaram no terreiro, acertando a ombreira da porta e o parapeito da janela. O pó da parede de barro caiu sobre a mesa. E, como é no sertão, o primeiro tiro chama o segundo, que chama o terceiro. Até que a tarde vira um trovão sem chuva. No chão! Gritei. A casa inteira se abaixou. Eu puxei Dolores para trás da mesa. Efigênia e Malvina se esconderam atrás do fogão de lenha. Rosaura apertou os dentes e segurou os papéis sob o vestido, como quem segura um filho. Pela janela dos fundos, seu Romão berrou, derrubando a gamela para confundir quem atirava. Saímos em fila pelo quintal, atravessando um corredor de capim alto. Atrás, os jagunços pularam a cerca, 5, 6, talvez mais. O som de cascos e botas misturava-se ao apito agudo de Neco, coordenando o cerco. No pé do morro, o filho de seu Romão, Jerônimo, homem feito, quase 40, nos esperava com 2 espingardas engatilhadas e um olhar que misturava medo e decisão. "Por aqui!" gritou. "A grota esconde o rastro. Jerônimo, não!" Seu Romão tentou puxá-lo. "Fica na sombra, o homem." Mas Jerônimo já tinha escolhido o lado. Ficou plantado como um mandacaru, aguentando o tranco das balas que vinham da cerca. Rebateu 2, 3 vezes, ganhando 1 minuto, que para nós valia 1 ano. Entramos na grota correndo. A terra era fofa, boa para sumir rastro, ruim para a perna cansada. Uma bala ricocheteou na pedra e me acertou de raspão no ombro. O calor do metal queimou, e eu senti o sangue escorrer morno por baixo da camisa. Tontura. Dolores se virou no mesmo instante, o rosto em fogo. "Senta!" ordenou sem pedir licença. "Senta, Vicente." "Não posso", respondi a voz seca. "Se eu parar, eles alcançam." Ela rasgou o próprio lenço e apertou meu ombro com uma força que eu não conhecia nela. Os dedos leves no cuidado, firmes na coragem. "Você não morre hoje", disse, como se fosse ordem de destino. "Hoje não." O som de luta ficou mais próximo. De repente, um grito de dor rasgou o ar do outro lado da cerca. Era Jerônimo. Eu quis voltar, mas seu Romão segurou meu braço ferido, os olhos cheios de uma tristeza antiga. "Meu filho sabe o que faz", disse, sem tremer. "E eu também sei o que custa ser homem nessas horas. Anda, não discutir. Vezes, respeitar a dor do outro é a única forma de honrá-la." Descemos a grota em silêncio. Só o barulho do nosso fôlego e o choro que Malvina não conseguia mais conter. "Eles vão matar a gente", soluçou. "Eles querem calar o que sabemos", respondi. "Mas o que sabemos já está correndo no vento." Chegamos a um descampado de pedra, onde a grota terminava num paredão, sem saída visível. Neco assobiou atrás de nós, satisfeito. "Encurralados!" gritou. "Agora acabou o enredo dessa valentia." Olhei rápido ao redor. No alto do paredão, uma fenda estreita. Por ela descia um fio de água que mal molhava a pedra. Era uma antiga passagem de cabras. Arriscada, mas possível. "Pela fenda!" apontei. "Um de cada vez. Eu fico por último." "Não!" Dolores sacudiu a cabeça. "Eu fico. Eu sou o homem armado", retruquei. "E eu sou quem sabe apertar seu ferimento", ela disse firme, já me empurrando para a frente. "Vai." Efigênia subiu primeiro, depois Rosaura, com os papéis. Malvina veio tremendo, mas veio. Dolores me empurrou, guiando minha mão para as pedras certas, como se o corpo dela adivinhasse o meu. A cada metro, o ombro ardia. Ouvi o estalo de outro tiro, a pedra lascou ao lado do meu rosto. Subimos. Neco e 2 capangas chegaram no pé do paredão. O líder sorriu de lado. "Cabra não vira homem, mas homem vira cabra quando o medo aperta, não é, fazendeiro?" A zombaria me deu forças. Alcancei o topo, puxei Dolores pela mão. Ela subiu ágil, o cabelo grudado na testa, os olhos acesos. Vimos a cena que o sertão chama de julgamento da terra. Jerônimo estendido no terreiro, o chapéu caído ao lado, 2 jagunços no chão, seu Romão de joelhos, as mãos erguidas, o rosto duro como pedra de rio. A poeira, o sangue, o sol,
tudo misturado num silêncio que doía mais que grito. Ele segurou o mundo 1 minuto pra gente passar, murmurei, a garganta apertada. Dolores fechou os olhos e uma lágrima finalmente desceu. Que esse minuto vire mudança. Caminhamos pela crista da pedra, sumindo na mata rala do outro lado. Atrás ecoaram ordens, mas a fenda só dava passagem de um por vez. Ganharíamos tempo. Quando a tarde caiu, paramos num capão de um buzeiro. Eu finalmente sentei. Dolores examinou meu ombro com cuidado. Não era bala alojada, era corte de raspão. Doía, mas era vida. Ela amarrou a faixa com precisão e falou quase num sussurro. Eu achei que não ia te ver respirar outra vez. Eu prometi que hoje não, respondi. Rosaura aproximou-se, o braço enfaixado, os papéis ainda sob o vestido. Jerônimo, ele escolheu, disse seu Romão, que nos alcançara por um atalho que só quem nasceu naquele chão conhecia. O velho apoiou as mãos nos joelhos, respirou fundo e a voz saiu firme, sem tremor. Meu filho partiu de pé. Agora a morte dele precisa ter sentido. Vamos levar essa papelada para quem consiga fazer do barulho da praça um julgamento de verdade. Ninguém discutiu. A dor, quando vira decisão, fica silenciosa. E ali, naquela roda de cansaço e sangue, seco, a história mudou de lugar. Deixou de ser fuga e virou marcha. Não era mais só sobre salvar 4 mulheres. Era sobre colocar um costume no banco dos réus. Levantamos. O céu do sertão, naquele fim de tarde, parecia maior do que todos nós. Andamos unidos, cada qual com sua ferida e sua coragem. Atrás, o rastro de sangue que o dia deixara. À frente, a promessa de um encontro inevitável entre o povo e a verdade. E foi assim, com a roupa rasgada, o corpo doendo e os papéis firmes no peito, que seguimos para o que viria. Porque depois daquele dia, o sertão já não podia fingir que não tinha visto. Chegamos ao povoado de Canabrava no fim da tarde, com o corpo moído e a alma em brasa. A notícia da Praça de Palmeiras corria à frente da gente como vento de agosto. O fazendeiro que desafiou coronéis, as 4 moças que quebraram o costume. Em cada porta, um olhar. Em cada beco, um cochicho. Seu Romão caminhava ao meu lado, mais curvado que de costume, mas com o queixo alto. Atrás de nós, as mulheres seguiam juntas, passos firmes, vestidos surrados, olhos acesos. No largo da igreja, o povo se juntou. O juiz de paz, Belmiro Parentes, homem de terno claro que suava mesmo na sombra, mandou abrir a casa da Câmara para apurar os fatos. Vieram também o sargento Justo, de bigode engomado, e o escrivão Jacinto Pires, o mesmo nome que estava nos papéis do leilão. Jacinto fingia não me conhecer, mas a mão dele tremia quando encostou a pena no tinteiro. Vamos manter a ordem. O juiz falou, batendo com um sinete na mesa. Quem fala é a lei. Eu avancei um passo com a sacola no ombro. Dolores ficou à minha direita. Efigênia, Rosaura e Malvina à esquerda. Seu Romão se colocou um pouco atrás, como quem vigia a retaguarda. A lei ainda serve para proteger gente, eu disse, ou só serve para mascarar vergonha? Um murmúrio atravessou o salão. O juiz pigarreou. Tragam os documentos que afirmam ter em mãos. O escrivão fará a leitura. Depois, ouviremos as partes. Abri a sacola. Pousar aqueles papéis na mesa foi como pôr lenha em brasa. Jacinto olhou de relance, reconheceu a própria assinatura e empalideceu. São cópias, tentou. São originais, rebati. E tem a sua letra. O sargento Justo bateu a coronha no assoalho para impor silêncio. O povo, apertado no corredor e nas janelas, prendia a respiração. Jacinto leu. Ajuste de dotes no Arraial das Palmeiras, data tal, assinatura do coronel Sabino de Araújo, do capitão Quirino de Melo, do juiz de sessão, do escrivão, A voz dele foi sumindo. Alguém do fundo gritou, lê alto, a vergonha não tem direito a cochicho. O juiz ergueu a mão. Chega de humilhação, disse tentando parecer firme. Isso é prática antiga, costume da região. Não se trata de venda, mas de acordos familiares. Dolores deu um passo à frente sem pedir licença.
Acordo que amarra mulher adulta em celeiro, doutor. Não é família, é coação. Amarraram a mim e as minhas companheiras, todas maiores de idade, como se fôssemos prêmio de feira. Isso é crime de honra e de alma. O salão inteiro se mexeu como onda. Uma senhora chorou no ombro da vizinha. Um homem de lenço no pescoço murmurou: minha sobrinha sumiu num desses acordos. O juiz coçou a nuca, desconfortável. E o que desejam, afinal? Que a prática acabe, falei. Que o povo saiba quem assina e que quem assinou responda. Ninguém quer ouro nem favor. Queremos dignidade. Belmiro olhou para o sargento buscando amparo. O sargento mirou a janela fingindo não ver. O escrivão afogou-se no próprio suor. Era visível. A mesa da autoridade tremia porque pela primeira vez o povo olhava para ela sem medo. Foi então que a porta do fundo se abriu, sem convite. Entraram Sabino e Quirino, bem vestidos, chapéus de couro lustrosos, botas que batiam forte no assoalho como quem dizia: aqui manda quem pisa. Atrás, 2 homens armados. O juiz se levantou num pulo. O sargento arrumou a farda. Excelências! Belmiro tentou sorrir. Não, esperava. A lei não acontece sem nós. Sabino cortou frio. Todo mundo sabe que os ajustes preservam famílias e terras. Esse fazendeiro aventureiro e essas mulheres ingratas querem transformar decência em escândalo. Decência? Efigênia ergueu o queixo. Decência tem mão leve, a de vocês pesa como corrente. Quirino bateu a ponta da bengala no chão. Quem está mandando nesta sala? Olhei para o povo amontoado na janela. Lá estavam a lavadeira com as mãos rachadas de sabão, o ferreiro chamuscado de brasa, o rapaz da venda, o velho que trazia no rosto o desenho de 1000 secas. Gente simples, mas muita. E murmúrios cresciam como relâmpagos sem chuva. Hoje, manda a verdade, respondi. Sabino deu um passo, perto o bastante para que eu sentisse o cheiro de tabaco caro. Cuidado com as palavras, Albuquerque. Elas podem custar sangue. Já custaram, seu Romão disse, a voz rouca, aparecendo entre mim e os coronéis. O meu filho ficou no terreiro, segurando bala para que esses papéis chegassem aqui. O senhor quer falar de custo? Ponha a mão no peito e veja se ainda tem coração. O salão silenciou. Por um instante, os olhos de Sabino piscaram. Quirino apertou os lábios. O juiz, acuado, tentou retomar as rédeas. Dado o tumulto, proponho medida provisória, suspensão dos chamados ajustes até apuração completa e abertura de um conselho com representantes do povo, da igreja e desta Câmara para ouvir casos e denúncias. Conselho? Quirino riu curto. Conselho não manda... O coronel! Conselho manda quando o povo sustenta, respondeu Rosaura firme, o braço enfaixado à mostra. E hoje o povo está ouvindo. Um murmúrio virou aplauso contido. O sargento Justo, que sempre se alinhava com o forte, percebeu a maré e pigarreou. Se houver ordem escrito, a guarda mantém a suspensão. Escreva, falei, apontando para Jacinto. Escreva agora. Jacinto mergulhou a pena no tinteiro, mas a mão tremia tanto que respingou tinta na folha. Sabino curvou-se sobre ele e sussurrou o suficiente para todos ouvirem. Pensa no teu futuro, escrivão. Jacinto olhou para mim, depois para as moças, depois para a janela cheia de rostos. Vi um homem dividido entre o hábito e o espelho. Eu escrevo, disse finalmente e começou a rabiscar a suspensão. Lá fora, o sino da igreja tocou por conta própria. Foi o sacristão, que não suportava mais o peso da espera. O som entrou pela sala como o ar depois de mergulho. E eu entendi. Aquilo não era sentença final. Era o início de um juízo. Diferente, nascido no peito do povo. Sabino e Quirino recuaram um passo, mas não cederam o olhar. Eu conhecia esse tipo. Quando o costume leva um golpe, a vingança planeja outro. Eles saíram sem pressa, deixando no ar a ameaça sem palavras. O sargento respirou aliviado. O juiz enxugou a testa. Jacinto assinou a suspensão com a própria mão.
As pessoas nas janelas se entreolharam como quem acorda de um pesadelo e pede a luz. Dolores chegou perto de mim, baixinho, para que só eu ouvisse. O costume sangrou, Vicente, mas não morreu. Eu sei, respondi. E antes de morrer, costumo espernear. Na porta da câmara, a noite já se armava. Dona Zefa apareceu no umbral, o lenço amarrado com força, os olhos vermelhos de fumaça. Botaram fogo na minha casa, disse sem lágrima, mas eu tô de pé. E quando a mulher fica de pé, não tem coronel que segure. Eu encostei a testa na dela, num gesto de respeito. A senhora é raiz. E raiz cria floresta, devolveu. A multidão nos cercou, não em festa, mas em vigília. Alguém puxou um coro baixo, desses que juntam peito com peito e fazem chão tremer. Eu fiquei ali, sentindo o calor daquele corpo coletivo, e soube, o julgamento começara. Não nos autos, mas no coração das pessoas. Quando nos dispersamos, cada um levou uma parte da história consigo. E nós, com os papéis divididos entre forros e aventais, levamos também a certeza de que a madrugada chamaria por nós. Porque toda vitória que nasce do povo sempre provoca a noite a vir mais pesada. Havia vento ruim vindo do norte. Eu sentia no osso. E embora não soubesse ainda, a reviravolta que nos aguardava no dia seguinte abriria feridas antigas e mudaria a face de todos nós, para sempre. E vocês aí, amam histórias emocionantes como essa? Se sim, deixem nos comentários, quero mais histórias da época. A manhã nasceu pesada, como se a noite tivesse ficado pendurada nas telhas. Voltamos à casa da Câmara para registrar por escrito a suspensão dos ajustes. O salão estava cheio, lavadeiras com os braços cruzados, vaqueiros de bota marcada, homens de venda, mulheres com lenço no cabelo. O juiz Belmiro, suado, fingia firmeza. O sargento Justo fazia cara de quem manda, mas olhava o povo de rabo de olho. O escrivão Jacinto, pálido, tremia mais que pena em dia de vento. Eu, com a sacola na mão, fiquei ao lado de Dolores. Efigênia, Rosaura e Malvina se agruparam atrás. Seu Romão encostou na parede, guardando a retaguarda com o corpo cansado e o queixo em pé. Vamos concluir. A suspensão, disse o juiz. Hoje a cidade precisa de paz. Antes que ele continuasse, a porta rangeu. Jacinto deu um passo à frente, a voz saindo num fio. Eu tenho algo a dizer. O salão ficou sem fôlego. Jacinto olhou para mim, depois para o juiz e, enfim, encarou o povo, como quem escolhe com quem vai acertar suas contas. Por anos eu carimbei papel que não devia, confessou. Escrevi ajuste de dotes, onde havia coação. A pedido de coronéis, dei aparência de costume ao que era violência. E a voz falhou. E escondi registros. Um deles é sobre a moça Rosaura. Rosaura deu um passo sem perceber, as mãos apertando o pano do vestido. Sobre mim, Jacinto tirou do paletó um envelope já amarelado pelo suor. Há um assento de batismo, com meu carimbo e o selo do vigário. Rosaura nasceu de ventre de Amélia Parentes, empregada da casa de Sabino de Araújo. No papel, a paternidade ficou em branco, por ordem do coronel. Mas ele engoliu seco. Mas tem assento, preso um bilhete escrito de próprio punho. Cuidar na tutela da menina, sob outro sobrenome, para evitar escândalo. A assinatura é de Sabino. O salão gemeu como madeira velha. A notícia correu pelas janelas e a rua prendeu a respiração. Alguém murmurou, meu Deus, outro disse, eu sabia. Uma mulher chorou baixinho. O juiz empalideceu mais que papel. O sargento apertou o queixo, confuso. Dolores encostou o ombro no meu, firme como raiz. A porta bateu outra vez. Entrou Sabino, seguido de Quirino. Os dois varreram o salão com o olhar de quem pensa mandar no ar. Mentira! Sabino cuspiu, sem esperar. Papel forjado por gente que quer me ver em pó. Jacinto ergueu o envelope, a mão tremendo, mas a voz agora segura. É a minha letra, coronel. O meu carimbo e o seu bilhete. Rosaura, com o rosto duro, avançou 2 passos. Não havia lágrima,
Não havia grito. Havia algo mais fundo. O Senhor me escondeu do seu nome e me entregou ao martelo. Disse, baixa. O Senhor me amarrou na noite passada como se eu fosse vergonha. Eu sou sua filha? A pergunta ficou em pé no meio do salão. Sabino engoliu. O orgulho tentava responder antes do sangue, mas os olhos dele traíram. A máscara rachou. Você não entende, começou ele buscando ar. Era para proteger a família, os compromissos, os acordos. Rosaura não recuou. Família que protege amarra? Pai que protege e manda leiloar a própria filha? Diga, eu sou sua filha? O silêncio fez barulho. Sabino fechou os olhos por um instante quando abriu e tinha a idade que nunca quis mostrar. A voz saiu áspera. O salão explodiu num rumor que parecia vento de tempestade. Metade dos rostos mostrava choque. A outra metade, uma raiva antiga que finalmente achara nome. O juiz desabou na cadeira. O sargento puxou o ar pela boca. Quirino se adiantou, sentindo o aliado fraquejar. Chega de cena. Este conselho não decide nada. Quem manda aqui somos nós. Guardas. Do lado de fora, 2 homens da tropa ensaiaram entrar. O povo fechou a porta por dentro. Não havia arma, mas havia muitos braços e uma vontade que não cabia mais no peito. Eu aproveitei o turbilhão para abrir melhor os papéis da sacola. Entre listas, carimbos e assinaturas, encontrei a folha que me perseguia desde o celeiro. AA, 1873. Desdobrei com cuidado. Era um registro seco, sem adorno. Ajuste de dote encaminhado sob tutela. Alzira Albuquerque, transferida para o engenho São Bento, Itabaiana, por ordem do capitão Quirino. O chão me faltou. O nome queimou. Meus olhos como areia. Alzira, minha irmã, não morta como a dor queria me fazer crer, transferida, com destino, com lugar. Dolores notou a mudança no meu rosto. Vicente, o que foi? Eu mostrei a folha com a mão que tremia. Alzira, está aqui. Diz onde a levaram. Itabaiana, engenho São Bento. Dolores levou a mão à boca e os olhos dela encheram de um brilho que misturava susto e esperança. Ela pode estar viva. Atrás de nós, o salão continuava em chamas de palavras. Quirino tentava retomar o controle. Sabino cambaleava entre a vergonha e a fúria. O juiz mandava escrever a ordem de investigação. Dona Zefa batia com a palma na mesa, chamando decência. E o povo, esse vento novo, exigia fim dos ajustes, com a força de quem, quando se ergue, não aceita voltar para o chão. Eu, com a folha na mão, senti o sertão inteiro caber no meu peito, a dor que trouxe a gente até ali, a coragem das 4 mulheres, o sangue derramado de Jerônimo, a confissão arrancada a ferro e agora essa fresta de luz. Que ninguém esperava. A reviravolta não chegou só na praça. Entrou pela minha casa por uma porta que eu achava fechada para sempre. Vamos atrás dela. Falei, sem pedir licença nem bênção. Vamos atrás da minha irmã. Dolores segurou minha mão, firme. E vamos acabar o que começamos. Hoje, não por raiva, mas por justiça. O sino da igreja tocou, não de alarme, mas de anúncio. O som se espalhou pelo povoado como promessa. E naquele instante, eu soube. O sertão tinha mudado de estação. Ainda haveria espinho, bala e traição. Mas o caminho agora apontava para 2 lugares ao mesmo tempo. O fim de um costume e o reencontro de um destino. Foi assim que a verdade tirou a máscara dos poderosos. O povo descobriu sua própria voz. E dentro de mim, uma esperança antiga que eu já tinha dado por morta, abriu os olhos. A partir dali, cada passo seria também uma procura. E o amor que nascia do sofrimento ganharia um nome novo. Coragem compartilhada. Saímos de Canabrava antes do sol subir, levando nos bolsos o papel da suspensão e no peito 2 certezas, a dos inimigos que não dormem e a de uma pista viva sobre Alzira, engenho São Bento, Itabaiana. O caminho era longo e a estrada vigiada. Fomos em 5, eu, Dolores, Efigênia, Malvina e Rosaura.
Seu romão ficou para segurar o ânimo do povo. O escrivão Jacinto, envergonhado, apareceu na última hora com um embrulho de couro. Leva, disse, evitando meu olhar. É cópia de tudo que pode derrubar meio mundo. Se eu sumir, que não suma a prova. Seguimos por veredas de vaqueiro, comendo poeira e silêncio. Só quando a tarde começou a cair e o cheiro doce do canavial anunciou a proximidade de Itabaiana, é que o medo resolveu falar. E se for armadilha? Malvina perguntou, a voz fina de cansaço. Se for, a gente entra e desarma, respondi sem coragem de mentir. O engenho São Bento apareceu do outro lado da várzea, como uma casa que envelheceu de repente. A chaminé fumegava fraca, a roda d'água rangia, o terreiro estava quase vazio. Havia homem na porteira, Neco, o jagunço de Quirino, o mesmo que nos encurralara na grota. Vocês demoram, disse ele sem arma apontada. Eu achei que iam desistir. Dolores recuou um passo. Por que não avisou Quirino? Neco respirou fundo, como quem se pesa por dentro. Porque minha mãe foi ajustada quando tinha 18. Eu cresci ouvindo que isso era destino. Eu cansei de carregar arma de outro contra a desgraça que foi a minha. O capitão está no engenho, mas hoje eu não atiro nas costas de ninguém. E atira para frente? Perguntei. Ele olhou para o chão. Hoje não. Foi escolta e testemunha. Passamos pelo terreiro devagar, como quem pisa num túmulo. Quirino nos esperava na varanda, roupa branca de linho, bengala, o sorriso de quem aposta que a roda ainda gira a seu favor. Que surpresa, ironizou. O noivo da praça e suas damas de honra. A roda virou, retruquei. E a gente veio buscar o que me tiraram. Minha irmã. Quirino deu 2 toques com a bengala. No assoalho. Engenho São Bento não é hospedaria. Se a moça que você procura passou por aqui, não passou registrada. Passou, Rosaura ergueu o papel. Transferida para o Engenho São Bento, por ordem do capitão Quirino. Sua ordem. O sorriso dele não sumiu, só ficou mais fino. E se passou, passou para o bem das famílias. Aqui se corrige destino torto. Aqui se corrige a máscara. Dolores respondeu firme. A cara da vergonha. Eu vi quando o olhar de Quirino mudou. Foi um segundo de raiva, sem disfarce. Ele fez um gesto com o queixo. 2 capangas surgiram de trás da porta. Neco tocou minha manga de leve. Não recua, sussurrou. Se recuar, ele pisa. Então a voz veio de dentro, limpa, adulta, como um sino em tarde quieta. Vicente, o chão me faltou. Eu conhecia aquele chamado, guardado a ferro e saudade. Virei o rosto e lá estava. Alzira, mais magra que na lembrança, mais firme que qualquer lembrança. Cabelo preso, vestido simples, o rosto cortado pelo tempo. E os olhos, os mesmos de quando me ensinava a laçar cabrito na infância. Alzira, consegui dizer com a voz que não era minha. Ela veio devagar, mas veio. Tocou o meu rosto como quem confirma se o sonho aguenta a luz. Sorriu pequeno, sem coragem de chorar, como quem sabe que choro chama desespero. Pensei que você nunca ia chegar, disse. Eu escrevi carta, mandei recado por vaqueiro, pedi a santo. Nada alcançava. Não era a carta que faltava. Respondi sem saber de onde saía a voz. Era brecha no medo. Engenho ficou pequeno. Quirino tentou passar entre nós 2 com a bengala, mas Neco plantou o corpo na frente. O capitão estalou a língua irritado. Esta mulher é tutelada do engenho. Se quiser levar, leve documento. E documento quem assina sou eu. Alzira olhou para ele sem abaixar o queixo. Assine então o que já foi assinado, disse seca. Vem comigo, Vicente. Entramos na sala grande. Alzira ajoelhou diante de um oratório gasto, empurrou a tábua de baixo, tirou um cofre pequeno de ferro. O cadeado parecia uma boca fechada há anos. Ela levantou a corrente com dedos que sabiam o peso daquele segredo. O antigo senhor do engenho morreu há 3 anos, doente e com medo do próprio passado. Eu cuidei dele. Nos últimos dias falei de mim, de você, da nossa casa. Ele confessou que o ajuste era pecado com nome bonito. Mandou chamar o tabelião.
Mandou escrever reparo. Reparar como? Perguntei trêmulo. Alzira indicou o cofre. Testamento, títulos e uma carta. Ele disse: procurem o irmão da moça. Se existir, é dele a guarda do que sobrar, que faça do engenho o contrário do que foi. A notícia bateu no meu peito como chegada de chuva depois de seca. Dolores, ao meu lado, apertou minha mão. Efigênia e Malvina se entreolharam em choque. Rosaura encostou na parede para não cair. Na varanda, Quirino batia o cabo da bengala, chamando capangas. A tensão voltou como enxame. Neco puxou o facão da cintura. Abre isso logo, disse, os olhos na porta. Se tiver verdade. Aí a palavra precisa de perna. Alzira enfiou a chave no cadeado. O ferro resistiu, como quem ainda quer esconder o que sabe. No terceiro giro, cedeu com um estalo que me atravessou o corpo. Vicente, Dolores sussurrou, aproximando o rosto do meu. Seja o que for que tenha aí dentro, não solta da sua mão. Eu quis dizer, não solto de nada, mas não disse. Segurei o cofre, senti o peso e a promessa. Lá fora, passos pesados. O vento entrou, levantou a cortina, fez a chama do lampião dançar. Alzira respirou fundo, levantou a tampa e o passado, por fim, encarou a luz. No alto da pilha, o testamento trazia o lacre ainda inteiro. Abaixo, um maço de títulos, selos, carimbos. E dobrada com delicadeza, uma carta com meu nome escrito por extenso. A Vicente Albuquerque, irmão de Alzira. Minhas mãos tremeram. O barulho dos capangas na varanda cresceu. Quirino gritou, agora! E pés pesados avançaram. Eu puxei a carta primeiro, o coração sem tamanho. Abri e a voz do morto atravessou. Direta. Deixo a guarda e o destino do engenho São Bento a quem a dor fez justo. Que seja de Vicente Albuquerque e de sua irmã Alzira a administração e o uso destas terras, com a condição expressa de que aqui se amparem as mulheres arrancadas por ajustes e se cale para sempre esse costume. Fiquei sem ar. Não era só herança. Era sentença de outro mundo sobre a vida deste. Dolores me olhou como quem olha um horizonte novo. Alzira apertou meu braço e do lado de fora o primeiro capanga finalmente cruzou a porta, tarde demais para deter o que já estava escrito. O engenho mudou de dono, eu disse, levantando a folha, a voz enfim encontrando a força que procurava. E hoje muda de destino. O estampido que veio da varanda sacudiu a casa. Não era tiro. Era a queda da bengala de Quirino no assoalho, batida com raiva. A ruína começava a ter som, e o amor, esse que nasce do sofrimento e cria coragem, se sentou entre nós, não como romance de sala, mas como pacto de vida. Meu com Alzira, meu com Dolores, nosso com todas as mulheres que esperavam, sem saber, por essa chave. Lá fora, o canavial sussurrou como gente. E eu entendi que, no próximo passo, o sertão veria algo que nunca tinha visto. A reviravolta não estava mais prometida. Estava acontecendo. E desta vez, ninguém ia conseguir voltar a roda para trás. Naquela noite, o engenho São Bento deixou de ser palco de dor e virou símbolo de mudança. O testamento foi lido em praça aberta, diante do povo. Do juiz, dos soldados e até dos coronéis, que tiveram de engolir a vergonha de ver o costume que sustentava seus poderes ruir diante da verdade. O lacre do documento não deixou margem para dúvidas. A herança agora estava nas mãos de Vicente e Alzira, e com ela a promessa de que aquelas terras nunca mais serviriam para ajustes, mas sim para refúgio e dignidade. As 4 moças, Efigênia, Rosaura, Malvina e Dolores, ganharam, enfim, a liberdade não apenas de corpo, mas de alma. Rosaura, marcada pela revelação de ser filha de Sabino, não quis o sobrenome do coronel. Escolheu ficar ao lado das companheiras, cuidando das outras como irmã de destino, não de sangue. Malvina retomou a costura e passou a ensinar as mulheres do engenho a bordar não para vender a beleza, mas para construir sustento.
Efigênia, que antes se via como peso da família, agora era voz firme em cada decisão tomada para defender quem sofria. E Dolores foi além. O sofrimento que quase lhe roubou a esperança se transformou em coragem que nunca mais calou. Caminhou ao lado de Vicente, não como prisioneira salva, mas como companheira que compartilha a luta e o coração. Entre eles, nasceu um amor que não pediu licença, nem pressa. Veio como chuva em terra seca, firme e necessário. Alzira, reencontrada depois de anos, tornou-se guardiã da nova casa. A cada mulher que chegava, carregando o peso de injustiças, ela dizia: aqui ninguém é mercadoria. Aqui ninguém tem preço. Aqui só existe vida que recomeça. E assim, onde antes havia choro escondido, passou a existir canto de liberdade. O engenho São Bento, que carregava séculos de silêncio, virou ponto de partida para uma nova história no sertão. Coronéis como Sabino e Quirino perderam a força, porque, quando o povo desperta, até os mais poderosos tremem. Eu, Vicente, nunca mais fui o mesmo. O fazendeiro solitário que um dia escutou um pedido de socorro se tornou testemunha de uma virada que ninguém esperava. O sofrimento juntou caminhos e a reviravolta nos deu algo maior que vingança, nos deu esperança. E é isso que eu quero deixar com vocês. A lembrança de que até nas histórias mais tristes pode nascer um final surpreendente, capaz de mudar destinos e escrever justiça onde antes havia dor. Agora me diga nos comentários, o que achou desse desfecho? Deixe o seu like se essa história emocionou você. Inscreva-se no canal para acompanhar outras narrativas tão fortes quanto essa. Compartilhe este vídeo com quem também gosta de sentir o coração bater forte e clique na próxima história, porque eu te espero lá para vivermos juntos mais uma viagem no tempo.